Êxodo. A obra de Deus. Parte 20. No vídeo anterior, vimos que a primeira objeção de Faraó era espiritual, permitir sacrifício no Egito, sem separação real. Moisés deixou claro que não existe adoração verdadeira sem ruptura, e que o caminho de 3 dias simboliza a separação total entre o povo de Deus e o sistema do Egito. Aprendemos também que a cruz de Cristo não apenas perdoa pecados, mas rompe definitivamente os vínculos com o mundo. Pela morte e ressurreição de Cristo, o crente foi colocado fora do Egito, fora da condenação e fora do domínio do mundo, e somente nessa posição existem paz verdadeira, culto aceitável e um testemunho fiel. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Diante disso, surge naturalmente a pergunta: afinal, o que é o mundo? Se fomos separados dele, precisamos compreendê-lo corretamente. Vamos ao conteúdo. O que é o mundo? Tudo isto é bastante claro, porém, aonde nos conduz quanto a este mundo? Seguramente, fora dele, e isto de um modo completo. Estamos mortos para o mundo e vivos para Cristo. Somos participantes ao mesmo tempo da sua rejeição pelo mundo e da sua aceitação no céu, e o gozo desta faz nos considerar como nada a aprovação daquela. Ser lançado fora do mundo, sem saber que tem um lugar e uma parte no céu, seria insuportável para mim, porém, quando as glórias do céu enchem a visão da alma, é necessário muito pouco da terra. Mas, pode perguntar-se, que é o mundo? Seria difícil encontrar um termo tão mal definido como o mundo ou a mundanidade, pois em geral nós somos propensos a fazer a mundanidade 1 ou 2 pontos acima do lugar onde nos achamos situados espiritualmente. A palavra de Deus, porém, define com perfeita precisão o que significa o termo mundo, quando designa como aquilo que não é do Pai. Por isso, quanto mais profunda for a minha comunhão com o Pai, mais penetrante será a minha compreensão daquilo que é mundano. É esta a forma divina de ensino. Quando mais vos deleitardes no amor do Pai, tanto mais desprezareis o mundo. Mas quem é aquele que revela o Pai? É o Filho. Como? Pelo poder do Espírito Santo. Pelo que, quanto mais habilitado eu estiver, no poder do Espírito, não contristado, a deleitar-me na revelação que o Filho nos tem dado do Pai, tanto mais exato será o meu discernimento quanto àquilo que é do mundo. É à medida que o reino de Deus ganha terreno no coração, que o nosso juízo quanto à mundanidade se torna mais reto. Não é fácil definir o que é mundanismo. É, como alguém disse, sombreado gradualmente desde o branco ao preto carregado. E isto é verdadeiro. Não se pode estabelecer um limite e dizer, é aqui que começa o mundanismo, porém a sensibilidade viva e delicada da natureza divina recua perante ele, e tudo o que nós necessitamos é andar no poder dessa natureza, a fim de nos mantermos aliados a toda espécie de mundanismo. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5 verso 16. Andai com Deus, e não andareis com o mundo. As distinções frias e as regras rígidas para nada servem. É o poder da vida divina que nós precisamos. Precisamos de compreender a significação espiritual do caminho de 3 dias no deserto, o qual nos separa para sempre não apenas dos fornos de tijolo e dos exatores do Egito, mas também dos seus templos e altares. A segunda objeção, não vades muito longe. A segunda objeção do faraó participava muitíssimo do caráter e tendência da primeira. Então, disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe. Capítulo 8 verso 28. Não podendo retê-los no Egito, procurava ao menos retê-los perto das fronteiras, para poder agir contra eles por meio das diversas influências do país. Desta forma o povo podia ser reconduzido e o testemunho mais facilmente aniquilado que se eles nunca tivessem saído do Egito. Aqueles que tornam para o mundo, depois de aparentemente o terem deixado, causam muito mais dano à causa de Cristo do que se nunca se houvessem afastado dele, porque virtualmente confessam que, tendo provado as coisas divinas, descobriram que as coisas terrenas são melhores e satisfazem mais. E isto ainda não é tudo. O efeito moral da verdade sobre as consciências dos incrédulos e tristemente embaraçado pelo exemplo dos professos que regressam às coisas que aparentemente haviam deixado.
Não é que tais casos concedam autorização a ninguém para rejeitar a verdade de Deus, tanto mais que cada um é responsável por si mesmo e terá de prestar contas dos seus atos a Deus. Contudo, o efeito produzido é, como em tudo mais, mal. Porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Por esse motivo, se as pessoas não estão dispostas a ir longe, é melhor não partirem. O inimigo sabia isto bem, daí a sua segunda objeção. Uma posição de proximidade satisfaz admiravelmente os seus propósitos. Aqueles que ocupam esta posição não são nem uma coisa nem outra, com efeito, qualquer que seja a sua influência, conduz, infalivelmente, para o lado mau. É muito importante ver claramente que o fim de Satanás em todas estas objeções era por obstáculos ao testemunho que só podia ser rendido ao nome do Deus de Israel por meio de uma peregrinação de 3 dias através do deserto. Isto era, em boa verdade, ir muito longe, ir muito mais longe do que Faraó podia imaginar, ou até onde lhe era possível seguir Israel. Que grande bênção seria se todos os que fazem profissão de sair do Egito se separassem dele pelo espírito do seu entendimento e pela elevação do seu caráter, se conhecessem a cruz e a sepultura de Cristo como os limites estabelecidos entre eles e o mundo. Ninguém pode colocar-se nesse terreno na energia da sua natureza. O salmista pôde dizer: "E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente." Salmo 143, verso 2. O mesmo acontece a respeito da separação verdadeira e efetiva do mundo. Nenhum vivente pode realizá-la. E somente como morto com Cristo, e ressuscitado também nele, pela fé, no poder de Deus. Colossenses 2 verso 12, que o homem pode ser justificado diante de Deus e separado do mundo. Eis o que podemos chamar ir muito longe. Permita Deus que todos os que fazem profissão de cristãos e se chamam por este nome possam assim afastar-se. Então a sua lâmpada dará uma luz constante, a sua trombeta dará um sonido inteligível e a sua conduta será elevada, a sua experiência será rica e profunda, a sua paz correrá como um rio, os seus afetos serão celestiais e as suas vestes imaculadas. E, acima de tudo, o nome do Senhor Jesus será glorificado neles pelo poder do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus Pai. A terceira objeção. Que fiquem os filhos. A terceira objeção de Faraó requer atenção especial de nossa parte. Então, Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: "Ide, servi ao Senhor, vosso Deus." Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: "Havemos de ir com os nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos, e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois havemos de ir, porque festa ao Senhor temos." Então ele lhes disse: "Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim, andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes." E os lançaram da face de Faraó. Êxodo 10 do verso 8 ao 11. De novo vemos como o inimigo procura dar um golpe de morte no testemunho dado ao Deus de Israel. Os pais no deserto e os filhos no Egito. Que terrível anomalia! Isto teria sido apenas libertação parcial, ao mesmo tempo inútil para Israel e desonrosa para o Deus de Israel. Isto não era possível. Se os filhos fossem deixados no Egito, não se podia dizer que os pais os tivessem deixado. Tudo quanto podia dizer-se, em tal caso, era que em parte eles serviam ao Senhor e em parte a Faraó. Porém, o Senhor não podia ter parte com Faraó. Era necessário que possuísse tudo ou nada. Eis aqui um princípio importante para os pais cristãos. Possamos nós tê-lo no íntimo dos nossos corações. É nosso privilégio contar com Deus quanto aos nossos filhos, e criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6 verso 4. Nenhuma outra parte deve satisfazer-nos quanto aos nossos pequeninos senão aquela mesma que nós próprios desfrutamos. A quarta objeção. Reter o povo pelas coisas. A quarta e última objeção de Faraó relacionava-se com os rebanhos e as manadas.
Então, Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Êxodo 10 verso 24. Com que perseverança disputou Satanás cada palmo do caminho de Israel para fora do Egito. Em primeiro lugar procurou mantê-los no país, então diligenciou tê-los perto do país, depois esforçou-se por reter parte do povo, e por fim, depois de haver falhado nestas 3 tentativas, esforçou-se por fazê-los partir sem meios alguns para servir ao Senhor. Já que não podia reter os servidores, procurava ficar com os meios que eles tinham para servir, pensando obter o mesmo resultado por um meio diferente. Já que não podia induzi-los a oferecerem sacrifícios no país, queria enviá-los fora do país sem vítimas para os sacrifícios. A resposta de Moisés. A resposta de Moisés a esta última objeção de Faraó dá-nos um relato dos direitos soberanos do Senhor sobre o seu povo e tudo o que lhes pertence. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Êxodo 8, versículos 25 e 26. É somente quando o povo de Deus toma o seu lugar, com fé simples e infantil, sobre o terreno elevado em que a morte e ressurreição os colocou, que podem ter um conhecimento adequado dos seus direitos sobre eles. Não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Quer dizer, não sabiam qual era a sua responsabilidade, nem quais as exigências de Deus até que tivessem andado 3 dias de caminho. Estas coisas não podiam ser conhecidas no meio da atmosfera corrompida do Egito. É indispensável que a redenção seja conhecida como um fato consumado antes que se possa ter uma percepção justa ou completa da responsabilidade. Tudo isto é perfeito e belo. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. João 7 verso 17. É necessário que, por meio do poder da morte e ressurreição, estejamos fora do Egito. E quando ocupamos o nosso lugar, pela fé, nesses atos gloriosos em que o sangue precioso de Cristo nos introduz, quando podemos olhar em redor de nós e contemplar os resultados maravilhosos do amor que nos resgatou, quando contemplamos atentamente aquele que nos trouxe para este lugar e nos deu todas estas riquezas, que somos constrangidos a exclamar, como um dos nossos poetas exclamou: Fora-me dado todo o domínio da natureza. Seria uma oferta pequena demais, amor tão sublime, tão divino, que pede o meu coração, a minha vida, todo o meu ser. Nem uma unha ficará. Que nobres palavras! O Egito não é o lugar próprio para guardar coisa alguma que pertença aos remidos do Senhor. Deus é digno de tudo, alma, corpo e espírito, tudo o que somos e tudo quanto temos pertencem-lhe, não somos de nós mesmos, porque fomos comprados por bom preço. 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. E é nosso grande privilégio consagrarmos-nos com tudo quanto temos àquele a quem pertencemos e a cujo serviço fomos chamados. Nada se vê aqui do espírito legalista. As palavras até que cheguemos lá são a salvaguarda divina contra este mal horrível. Nós fizemos a caminhada de 3 dias antes que pudesse ser ouvida ou compreendida uma só palavra quanto ao sacrifício. Estamos de posse plena e indiscutível da vida de ressurreição e da justiça eterna. Deixamos a terra da morte e das trevas, fomos trazidos a Deus mesmo, de forma que podemos possuí-lo no poder dessa vida com que fomos dotados e nessa esfera de justiça na qual fomos colocados. Servir é, pois, todo o nosso gozo. Não existe em nosso coração um só afeto do qual ele não seja digno, não há em todo o seu rebanho uma vítima que seja preciosa demais para ser imolada no seu altar. Quanto mais perto andarmos dele, tanto melhor compreenderemos que a nossa comida e a nossa bebida é fazer a sua santa vontade. O crente considera como seu maior privilégio o de servir ao Senhor, e deleita-se em todo o exercício e em toda a manifestação da natureza divina. Não caminha carregando com um peso insuportável às costas ou um jugo incômodo ao pescoço. O jugo foi despedaçado por causa da unção. Isaías 10 verso 27, o fardo foi tirado para sempre pelo sangue da cruz, e ele avança resgatado, regenerador e desembaraçado em conformidade com estas palavras consoladoras: deixa ir o meu povo.
Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.